maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadro Compasso, e mais uma vez estou voltando com os vídeos. Após um breve período ausente, em virtude de problemas pessoais, problemas profissionais, e esse cotidiano louco que a gente vive no século XXI, né? Eu resolvi retomar esses vídeos em respeito aos quase 2.000 seguidores que eu estou tendo no meu canal Esquadro Compasso. Tá? Então nós estaremos fazendo alguns vídeos semanais ou até 2 vezes por semana, né? Dado ainda aos meus compromissos profissionais, que também não posso estar deixando de lado, porque esse canal para mim é mais um hobby do que uma fonte de renda. Tá? Mas antes de vocês, da gente entrar na temática, antes de nós entrarmos no assunto em si, eu gostaria de fazer um merchandising. Primeiro, tá? Muitos sabem que eu escrevi um livro chamado As Cruzadas, os Templários e a Maçonaria. Eu vou colocar o link do livro abaixo, tá? Para que vocês possam adquirir um exemplar desse livro, ajudar com esse livro no canal, e também, tá, quero agradecer o patrocínio da Estilo Body, tá, que é uma loja virtual voltada a artigos maçônicos, voltados a artigos da Idade Média, dos Templários, dos egípcios e de todas essas elementos da nossa história, né? Bom, dito isto, eu quero agora entrar com o tema. Talvez poucos maçons, poucos estudiosos da maçonaria saibam ou relatem sobre os Cowans. Mas Cowans, quem são eles? O que eles fizeram? Qual o vínculo que eles tinham com a maçonaria? Bom, vamos por partes, né, gente? Vamos entender quem eram os Cowans, quem eram essa categoria que foi marginalizada pela maçonaria e que não deixam de ser maçons, tá? Maçons de segunda espécie, tá? Desde a criação das guildas, tá? Não é um fenômeno exclusivo da maçonaria especulativa. Foi um fenômeno originado lá na maçonaria operativa, tá? Porque todos nós temos que saber, né, que existiram 2 momentos da maçonaria: a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. Tá? Qual a diferença entre essas 2 maçonarias? Bom, a primeira maçonaria operativa eram os profissionais da pedra, aqueles profissionais que erigiram as catedrais, castelos, pontes, as grandes obras vinculadas à Idade Média, ao desenvolvimento da sociedade burguesa, das guildas, das corporações de ofícios. E os maçons especulativos foram aqueles que se incorporaram na maçonaria operativa e que, mesmo não exercendo o ofício de pedreiro, acabaram, de uma forma ou de outra, né, assimilando os símbolos, assimilando os toques, as palavras, os sinais vinculados aos maçons operativos, para transmutar essa maçonaria numa construção mais filosófica, mais metafísica da maçonaria operativa. Mas nos canteiros de obras da Idade Média, das guildas de ofícios, tá, existiam várias atividades. Então, os maçons, os construtores da pedra, na qual nós conhecemos, na qual nós ouvimos falar e que nós colocamos todos dentro do mesmo contexto, né? Eles não eram uma sociedade homogênea. Eles tinham as suas diversificações, as suas divisões entre eles. Tá? Até porque quando começava a ser uma catedral, quando começava a ser um castelo, tinha os marceneiros, tinha os que eram responsáveis pelos tonéis,
pela alimentação, pelas ferramentas, os ferramenteiros. Então, todos esses eram guildas de ofícios que se juntavam naqueles canteiros, tá? Porque para a execução dessas obras eram necessárias muitas e muitas profissões, tá? E esses cowans, tá? A grosso modo, se a gente fosse comparar hoje a nível atual, seria a diferença entre o engenheiro civil e o mestre de obras, tá? Tá? Por quê? Porque o engenheiro, para você exercer, assinar a construção de um edifício, você precisa ser formado em engenharia civil, ter o CREA, ter o tempo de estudo, tudo isso como tal, né? Tá? Assim como o mestre de obra, muitas vezes é o cara que está no dia a dia da obra, ali, que sabe cada pormenor da obra. Então, essa era uma distinção muito poderosa entre os cowans e os maçons. Tá? Os cowans, na realidade, no contexto da Idade Média, eles eram o que a gente chamaria de pedreiros menores. Tá? O que são pedreiros menores? Eram aqueles responsáveis por pequenas obras. Era um pedreiro que construía um pequeno castelo, um muro, uma fortificação, mas num nível não tão importante assim para nível de construção. Então, com o decorrer do tempo, tá, as confrarias, as guildas, tá, as oficinas de ofícios, né, acabavam meio que excluindo eles. Então, em muitas reuniões dos mestres construtores, eles ficavam no segundo plano, eles não tinham a palavra. É por isso que é o título desse nosso vídeo, né? Cowans, os maçons sem a palavra. Os maçons, por quê? Porque eles não deixavam de ser construtores, porque o termo maçom, como eu já expliquei em outros vídeos, no francês, que é na origem na origem do verbete antigo, né? Tá? Em francês significa o quê? Pedreiro. Então, haviam distinções níveis entre eles, tá? Havia uma certa discriminação entre esses pedreiros, tá? E esses cowans eram pedreiros, assim, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Não querendo menosprezar a atividade deles, mas eram pedreiros de segunda classe, tá? Eram aqueles pedreiros que faziam obras menores e que não tinha aquela importância ou renome dos que estavam vinculados à sociedade dos maçons, aos franc-maçons, o francês. Então, entre eles mesmos, haviam pequenas distinções, pequenas discriminações, né? Porque eles não classificavam quem era um coan de quem era um verdadeiro maçom, um mestre de obras que foi como que eu poderia assim expressar o termo, né, para não ser um pouco arrogante na palavra, na terminologia, né? Mas são aqueles pedreiros que hoje os mestres de obras seriam os nossos engenheiros civis de hoje em dia, e os cowans os atuais mestres de obras. Então, eles em algumas reuniões, nas laubjas, que deu origem a lodges, que hoje são as lojas dos canteiros da maçonaria, né? Tá? Eles eram impedidos de entrar. Então tinha a figura do Tyler. Quem que era o Tyler? Era o guarda da porta. Porque quem é maçom ou quem estuda maçonaria sabe que em toda loja maçônica tem lá a figura do guarda do templo, tá? Que é aquele responsável por impedir que os profanos, que aquelas pessoas que não sejam vinculadas com o ambiente maçônico adentrem a loja e possam escutar os segredos, possam escutar as palavras, os toques e os sinais dos maçons iniciados. Então, nessas guildas, tá, os cowans, tá, muitas vezes reconhecidos como tal, né, eram impedidos de entrar nas reuniões dos mestres
oficiais. Por quê? Porque eles eram maçons menores, pedreiros de segunda classe. Tá? Eles tinham que ficar restritos ao pequeno conhecimento deles. Então, isso deu origem, tá, no período da transformação entre a maçonaria operativa e maçonaria especulativa, também há uma distinção que futuramente, tá, passou também a incorporar os antigos mestres construtores. Porque a partir do momento que começaram a entrar os nobres, começaram a entrar uma burguesia, eles começaram também a distinguir essas pessoas como maçons especulativos e maçons operativos. Veja só que as coisas são cíclicas, né? Então elas começaram a mudar para os maçons. Tá? Aqueles maçons operativos que abraçaram os nobres, os burgueses, para revigorar a maçonaria, a maçonaria tradicional, acabaram sendo vítimas do próprio veneno, porque eles, em outrora, eles, da mesma maneira, eles menosprezaram esses cowans, esses pedreiros menores, né? Esses pedreiros que estavam envolvidos com construções pequenas, construções irrelevantes para a época. Então, o que acontecia? Tá? Eles começaram a sofrer do próprio veneno, porque a partir do momento que começaram a entrar os nobres, os burgueses, os clérigos, né? E toda aquela classe que não estava envolvida diretamente com a maçonaria construtiva, eles também começaram a meio que excluir, porque na Idade Média, nesse período histórico, tá, quem trabalhava, quem botava a mão na massa, era mal visto pela sociedade. Por quê? Porque a elite não estava acostumada a trabalhar, a pegar no pesado. Para eles, era mais uma mão de obra barata, era mais ainda mais após o período que as obras começaram a rarear nos canteiros medievais, né? Então, se essas grandes catedrais ocorreram num período entre 1199 e 1300, chegou um período também que a Europa começou a saturar de obras grandiosas, tá? E isso começou a rarear, tá, o emprego, tá, a busca de trabalho, que essas grandes obras geravam, né? É como hoje em dia, quando você constrói um grande edifício, uma grande hidrelétrica, uma grande ferrovia, uma grande rodovia. Tá? E exige que muitos profissionais se desloquem para os canteiros de obras, tá? Para que possam executar essa engenharia, né? Que possam executar essas obras. E na época, a mesma coisa. Quando os especulativos começaram a entrar, já estávamos adentrando praticamente no século, na Idade Moderna, porque a partir de 1453, com a queda de Constantinopla, tá, o mundo passou a ser denominado de mundo moderno. Tá? Então, a Idade Média, o lapso histórico, tá, a temporalidade, já eram outras ascensões, a Terra já não era mais tão importante. Por quê? Porque com a Idade Moderna vieram as grandes navegações, a intensificação do comércio. Então, o dinheiro começou a mudar de mão, começou a sair dos senhores feudais para irem para as companhias de navegação, para ir para os grandes comerciantes, para irem para as cidades italianas como Gênova, como Nápoles, ou como outras cidades, né, onde o dinheiro começou a fluir. Então, com o declínio da maçonaria operativa, esses maçons especulativos se apossaram, tá, e isso está muito bem exposto. Não quero fazer propaganda, mas vou fazer uma propaganda aqui no meu livro, As Cruzadas, os Templários e a Maçonaria. Quem puder, vai lá no site da UICLEP, tá, onde está nos comentários aqui, na descrição do vídeo, o link do site. Adquira o exemplar desse livro, você não vai se arrepender. Tá? Você vai gostar muito porque eu conto pormenores
dessa evolução histórica da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa. Mas os Cowans, que outrora foram relevados para o segundo plano, se transformaram, acabaram dando essa herança para os maçons operativos, porque os maçons operativos, que muitas vezes eram grosseiros nas suas maneiras, no seu trato, tá? Começaram a ser os Cowans de outrora. Então, e os próprios maçons especulativos começaram a meio que se distinguir da maçonaria operativa, tá? Em razão, tá? Dessa diferenciação hierárquica, social, que havia e que começou a haver após a ascensão da maçonaria especulativa, principalmente após 1600, com os estatutos de... Puta, agora me fugiu da cabeça o nome. Tá, mas tá no meu livro. Está no meu livro, tá? E com certeza vocês vão entender o motivo pelo qual os maçons se tornaram especulativos. Mas o importante fato é que, tá, com a introdução de palavras, toques, sinais, tá, essas palavras, toques, sinais sendo alteradas periodicamente, de tempos em tempos, começaram -se a excluir os maçons operativos. Então, esses maçons operativos entraram em declínio, começaram a ser considerados uma segunda classe e começaram a ser impedidos de adentrar nas lojas especulativas, criando dois sistemas de maçonaria. A maçonaria operativa tradicional, tá, que por incrível que pareça, ainda existe algumas ramificações dela, como os companhões na França, né, que são os tradicionais artesãos, tá, e que até hoje exercem essas atividades, e os maçons especulativos que nunca tiveram nada a ver com o ramo da construção, a não ser a usabilidade, né, das palavras, dos toques, dos sinais, e que passaram a nomear essas pessoas que não tinham os acessos a essa maçonaria, a essa nova maçonaria, como Cowans, tá? Ou maçons sem palavra. Aqueles maçons que não eram desejáveis dentro do ambiente da maçonaria. Maçonaria especulativa a partir de 1600 e maçonaria operativa a partir lá do início dos grandes canteiros medievais, né? Então, é claro, isso é bem sucinto, é bem resumido, é só para dar uma ideia para vocês, para retomar as nossas conversas sobre maçonaria, né? E porque a gente possa dar andamento a esses nossos vídeos. Então, se quiserem saber mais, tá, procure sobre Cowans, eu vou colocar alguns links também na descrição do vídeo, para que vocês possam saber mais quem foram eles, o porquê que eles foram discriminados e tudo mais sobre o desenrolar e o desenvolvimento da maçonaria especulativa. Um grande abraço, um tríplice fraternal abraço a todos vocês e que as luzes do grande arquiteto do universo iluminem a todos nós. Um abraço e um tríplice abraço de Rosaldo Bonet, mestre maçom.